Eu acho que o meu filho tem TDAH. E agora, doutora Marília, o que eu preciso fazer? Quem que pode avaliar o TDAH? Ele vai precisar tomar remédio? Mas eu ouvi falar que vicia. O que eu devo fazer? Você com certeza já ouviu todas essas perguntas. Quer saber um pouquinho mais sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Vamos lá que eu te explico. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite. Foca na dica, foca na fono e vem comigo. Pessoal, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Nós temos alguns diagnósticos que parecem que são meio que de moda, né? Eles aparecem por um tempo, a impressão que dá é que todo mundo tem, tudo se justifica porque os alunos têm TDAH ou porque tem alguma outra coisa, e nós ficamos meio sem entender o que realmente acontece, o que nós devemos fazer, como buscar uma avaliação especializada, não é? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que é o TDAH, gente? O TDAH é classificado pelo DSM-5 como um transtorno do neurodesenvolvimento. O que quer dizer? Que ele tem causas neurobiológicas. A criança já nasce com o TDAH e vai ter a condição o resto de sua vida. Então, não tem cura. O que nós precisamos encontrar são estratégias e ajustes para garantir uma melhor qualidade de vida, questões relacionadas à aprendizagem e trabalharmos em conjunto numa equipe multidisciplinar para favorecer a vida desse paciente, dessa criança ou mesmo desse adulto. Nós temos muitos adultos que descobrem que são TDAH quando estão investigando o filho. A gente tem aí, pessoal, uma maior incidência de TDAH em meninos do que em meninas. E para quem acha que todo TDAH é agitado, é hiperativo, não é bem assim que acontece, porque nós temos os subtipos. Nós temos aqueles que são TDA, quando o subtipo é a desatenção. E temos os outros que o subtipo é a hiperatividade e impulsividade. E é claro que tem aquelas pessoas que têm ambos, então elas são do subtipo mista. Nós podemos pensar aí então que existem diferentes manifestações para o diagnóstico de TDAH, o F90. Por quê, gente? Eu tenho muitos pacientes, conheço muitos casos de alunos que não aprendem e que nada justifica isso, porque ele aparentemente está quietinho, prestando atenção na aula, então ele está concentrado, ele está atento ao professor, ele não bagunça, ele não se mexe o tempo inteiro, ele não conversa, mas ainda assim não faz muito sentido ele não conseguir compreender o conteúdo. Isso acontece no subtipo desatento. Esse subtipo ele é mais comum em mulheres, a gente pode perceber isso, e acaba passando despercebido numa sala de aula porque não atrapalha. Quando eu tenho um aluno quietinho, copista muitas vezes, parece que está tudo certo. Ele não incomoda, ele não atrapalha o colega, ele não interrompe a professora e aquilo vai indo. Quando chega no quinto, sexto ano, muitas vezes no ensino médio ou às vezes só na vida adulta, é que ao procurar um diagnóstico e ao compreender os conflitos que acontecem na rotina de vida adulta, a pessoa entende que ela é TDAH, ela nasceu TDAH e acaba justificando algumas questões que aconteciam lá na sua fase acadêmica, escolar, que ela não conseguia entender os motivos. Por outro lado, a gente ouve ali relatos, né? Essa criança vive no mundo da lua, quando se evidencia essa desatenção, ou no contexto domiciliar ou no escolar. É aquela criança, gente, que quando vai fazer tarefa, se ela pode estar ali concentrada, preferencialmente sem nenhum objeto perto dela, a não ser um indispensável, o lápis, a caneta, a borracha, porque
tudo vai ser motivo para dispersão. Então, se passa um mosquitinho, ela tá lá olhando, seguindo com os olhos. Se toca um telefone, ela já levanta para ver o que é. Se pensou em ter sede, ela já tá correndo na cozinha. Então, tudo é motivo para ela não conseguir se concentrar, não manter um foco e não ter uma atenção sustentada. É claro que as atividades pedagógicas, principalmente aquelas que envolvem a leitura e a escrita no momento de alfabetização, vão me demandar muita atenção. Se eu tenho um déficit na atenção, nada faz sentido. Eu não consigo prestar atenção tempo suficiente para aprender, para reter uma informação. Às vezes é mais difícil perceber do que naquelas crianças que são impulsivas e hiperativas, porque elas não vão parar um segundo, gente. E isso acontece em mais de 2, 3 ambientes. Não adianta eu achar que uma criança é impulsiva e hiperativa porque ela é agitada só na escola. Quem é hiperativo em todo lugar. É na escola, é na igreja, é em casa, é na sala de espera do médico. Em todos os lugares ele vai ter um comportamento de agitação, de muitas vezes fugir às regras, de mexer a mãozinha, de segurar o lápis, de chutar o pezinho no colega da frente, de estar fazendo uma bolinha com papel. Então, o tempo inteiro ele está se mexendo, ele está fazendo alguma coisa. Ele não vai parar para focar a atenção, para centrar, porque ele é hiperativo. Ele precisa estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Doutora Marília, o meu filho fica quietinho quando vai jogar videogame. Então, eu acho que ele não é TDAH. Pessoal, ele pode estar paradinho, sentado na cadeira, mas o cérebro dele está a mil no videogame, tentando passar por milhões de fases e pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, ele pode ter TDAH sim e nesse momento ficar sentado fisicamente, porque a mente dele está agitadíssima. Quem faz o diagnóstico de TDAH, pessoal? Uma equipe interdisciplinar, né? Obviamente, preciso de um psiquiatra ou de um neuropediatra, preciso de um psicólogo, um neuropsicólogo para aplicar uma avaliação neuropsicológica que vai apontar as habilidades que estão em prejuízo e fazer um diagnóstico diferencial. E quando há comprometimento na aprendizagem, eu preciso de um fonoaudiólogo especializado em educação, que saiba investigar, aplicar protocolos específicos para ver o que naquela manifestação de trocar letras para escrever, de dificuldade para adquirir o conteúdo, para se alfabetizar, está relacionado, está acontecendo por uma manifestação do quadro de TDAH, o que pode ser por conta de uma dislexia, ou se os dois estão em co-ocorrência. Eu posso sim, e isso é muito comum, ter casos em uma mesma criança de TDAH e dislexia. Nessa situação, para eu, fonoaudióloga, psicopedagoga, poder descartar ou confirmar uma dislexia, eu preciso ter certeza que o TDAH foi isolado. O que isso quer dizer, gente? Meu filho precisa tomar remédio? Pessoal, quem indica o remédio, quem vai recomendar ou não recomendar, é o médico. Se o médico disser que o seu filho tem um TDAH e que o remédio vai trazer mais benefícios para ele na questão de centrar, de focar, de manter a atenção sustentada, é o médico que sabe o que é melhor para ele, juntamente com a família. Mas eu tenho medo de dar remédio para o meu filho. Gente, eu atendi mais de 150 casos nos últimos 18 meses e a gente sabe como as famílias têm resistência em dar medicação para as crianças e tudo bem, cada um pensa de um jeito. Ninguém é obrigado a querer dar remédio para a criança. A gente, como pai, como mãe, tem receio. A gente imagina os efeitos colaterais e isso é natural, não é? Por isso que eu sempre digo para os pais, quando eu faço uma avaliação da aprendizagem e levanto ali uma possibilidade de um TDAH junto, que eu preciso de uma avaliação neuropsicológica, que eu preciso de uma avaliação médica, para que, somente sabendo se é um caso que necessita de medicação ou não, e se isso já está sendo feito, eu posso pensar na dislexia como um fator isolado.
E o que acontece? Quando os pais trazem esse receio, eu digo que a decisão, é claro, é sempre deles. Muitas vezes eu não vou poder fechar um diagnóstico se eu não conseguir isolar o TDAH. Mas isso não vai interferir na minha intervenção, no meu tratamento com aquela criança. Então, pessoal, é o médico, são os pais que vão decidir. Eu posso contar para vocês, eu posso compartilhar com vocês experiências que eu já tive. Já tive casos de alguns adolescentes, porque eles conseguem referir melhor o que eles sentem com a medicação, dizerem que perdem o apetite com o remédio e por isso não querem mais usar. Isso depois de estar com ele há 2, 3 anos. E por opção do adolescente e da família, deixar de usar, vendo os reflexos e inclusive conseguindo relatar como eles se sentem com a medicação e sem a medicação no contexto da aprendizagem escolar, tá? Tenho outros casos de pais que optaram por dar a medicação quando foi receitado pelo médico e a criança teve uma evolução extraordinária. Em 2, 3 meses ela estava alfabetizada. Pessoal, eu preciso falar para vocês que não foram 2, 3 ou 4 casos. Foi muito mais do que isso. Nesses casos que eu estou trazendo para vocês, pontuais, não houve efeito lateral em nenhum dos pacientes. Colateral, desculpa, tá? E é claro que eu tenho pais que optaram por não dar a medicação. As crianças estão evoluindo, talvez num tempo um pouco menor, mais lento, né? Estão respondendo ao tratamento mais lentamente, mas também conseguimos pontuar os avanços escolares que estão tendo. Se eu tiver um laudo de TDAH, o que eu tenho direito, né? Então, pessoal, a gente sabe que assim como a dislexia, que eu posso na minha avaliação levantar uma hipótese diagnóstica, mas que só vou fechar um laudo de dislexia depois de 6 meses de tratamento, de intervenção especializada, focando nas habilidades metafonológicas principalmente, e por isso o fonoaudiólogo é indispensável no tratamento da dislexia. Só depois desse período a gente pode fechar um diagnóstico baseado no monitoramento da evolução da criança. Nos casos de TDAH, nós vamos precisar de uma intervenção psicológica na abordagem comportamental para que o profissional veja a evolução desse indivíduo também. E baseado nisso, fecha o diagnóstico juntamente com a equipe, juntamente com o médico, tá? E aí, os direitos, gente, que essa criança tem. Nós temos a Lei 14.254, que fala sobre o atendimento integral para educandos com TDAH e dislexia. A gente vai discutir isso num outro vídeo de uma forma mais aprofundada, mas essas crianças, a partir do momento que elas estão em avaliação, passaram por uma avaliação e estão em tratamento, a gente levantou uma hipótese. A partir dessa hipótese, um relatório é emitido pelo profissional capacitado, competente e responsável pelo caso, indicando as adaptações curriculares que a escola deve fazer. Essas adaptações, gente, elas devem ser providenciadas e o que será sugerido, indicado, na verdade, não é sugestão, é indicação, né? Porque existe uma lei. Precisa ser seguido à risca, gente, porque essa avaliação ela foi feita seguindo critérios, protocolos padronizados. E eu sei quais são os déficits que essa criança está apresentando e por isso eu pedi modificações e ajustes da escola, justamente para tentar minimizar os efeitos que a criança vem sofrendo neste contexto. Pessoal, falei um pouquinho para vocês hoje sobre o TDAH, tentei trazer aí as questões relacionadas ao conceito, diagnóstico, o tratamento e adaptações curriculares. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu gostei aqui se você ainda não se inscreveu no nosso canal. Aproveite, clique aqui, foque na dica, foque na fono e fique conosco.